Pare por um instante, mas não pause o vídeo. Pause você, porque a verdade é simples e desconfortável. Se você realmente colocasse em prática tudo o que já sabe que precisa fazer, a sua vida hoje seria outra. Não um pouco melhor, outra. E isso não é um ataque, é um espelho. A maioria das pessoas não sofre por ignorância, sofre por lucidez sem ação. Você sabe o que precisa mudar, sabe o que precisa ser dito, sabe o que precisa ser encerrado, e ainda assim, adia, tolera, se adapta ao que já decidiu, em silêncio, que não deveria mais aceitar. Existe um tipo de dor que não grita, ela corrói. É a dor de não estar perdido, mas travado. De acordar sabendo exatamente o que deveria fazer naquele dia. E sentir o peso de escolher não fazer. De novo. E isso cansa, não o corpo, a identidade. Vivemos numa época que confunde entender com agir, como se refletir bastante fosse o mesmo que mudar, como se concordar internamente já fosse transformação. Mas você sabe que não é. Você sente isso no corpo, no aperto no peito antes de conversas que nunca acontecem, na promessa silenciosa de que amanhã será diferente, na tensão de saber que o caminho está claro, e mesmo assim evitá-lo. Epicteto explicava isso com uma imagem brutalmente honesta. O ser humano é como alguém que confia no médico, entende a receita, acredita no tratamento, mas não toma o remédio. Não porque duvida da cura, mas porque o remédio é amargo. Não somos vencidos pela vida. Somos vencidos quando não conseguimos agir de acordo com aquilo que já sabemos ser verdadeiro. E aqui está algo que quase ninguém diz com clareza. Isso não é falta de disciplina, é um conflito interno não resolvido. Uma parte sua quer paz. Outra parte teme o preço emocional dessa paz. E enquanto essas duas partes brigam, você fica no meio, lúcido, cansado e paralisado. Até Marco Aurélio, no auge do poder, escrevia para si mesmo porque falhava. Não por fraqueza, mas porque entendia algo essencial. A sabedoria não elimina a resistência emocional de agir. As atitudes estoicas não são difíceis de entender. Elas são difíceis de sustentar. Elas exigem firmeza quando você quer conforto, coerência quando o alívio imediato parece mais seguro, silêncio quando o impulso é reagir. E é exatamente por isso que você sabe, mas não faz. Fica comigo, porque o que você vai ouvir aqui não é sobre virar outra pessoa, é sobre parar de fugir do desconforto que antecede qualquer mudança real. Existe um alívio estranho em entender as coisas. Quando algo faz sentido, a mente relaxa por alguns segundos, como se tivesse resolvido o problema. Você escuta uma explicação, concorda internamente, sente aquele "é isso", e por um breve momento parece que algo mudou. Mas o corpo continua no mesmo lugar. A rotina segue igual. As decisões não se alteram. E com o tempo, esse alívio inicial se transforma em frustração, porque a vida não acompanha a clareza que você já tem. A compreensão, quando não vira ação, funciona como um analgésico emocional. Ela diminui a dor sem curar a ferida. O cérebro gosta disso. Ele prefere o conforto de organizar ideias ao desconforto de reorganizar comportamentos. Pensar exige menos do que mudar. Refletir cansa menos do que sustentar uma atitude diferente quando o medo aparece, quando o outro reage mal, quando o silêncio pesa. E assim, pouco a pouco, você vai acumulando entendimentos e adiando transformações. Há pessoas que passam anos refletindo sobre si mesmas, analisando o passado, nomeando padrões, reconhecendo traumas, compreendendo limites. Tudo isso é válido. O problema começa quando essa reflexão vira um lugar seguro demais. Um espaço onde você se sente produtivo, consciente, profundo, sem precisar tocar no ponto exato que dói. A reflexão infinita pode se tornar uma forma elegante de procrastinação emocional. Não por preguiça, mas por autoproteção. Porque agir mexe com estruturas internas que a mente prefere manter estáveis. O estoicismo nunca foi um rótulo, nem uma identidade para vestir.
ele sempre foi prática. Vivência. Ajuste diário entre o que se entende e o que se faz. Quando vira apenas discurso interno, ele perde a força, e o custo psicológico disso é alto. Saber demais e agir de menos cria uma tensão silenciosa, uma sensação de incoerência que drena energia, enfraquece a confiança em si mesmo e alimenta aquela voz interna que sussurra: "Você sabe, mas não sustenta." Essa confusão entre compreender e transformar também cria uma armadilha perigosa. Você começa a acreditar que precisa entender mais um pouco antes de agir. Mais um insight, mais uma leitura, mais uma confirmação. Como se em algum momento o entendimento fosse tão completo que a ação se tornaria automática e confortável. Mas esse momento não chega, porque a ação que realmente transforma quase nunca nasce confortável. Ela nasce desconfortável, imperfeita, hesitante. E é exatamente isso que a mente tenta evitar. Quando a compreensão não encontra saída no comportamento, ela começa a pesar. Aquilo que deveria libertar vira cobrança interna. E quanto mais você entende, mais exigente fica consigo mesmo. Não por maldade, mas porque lá no fundo existe uma expectativa silenciosa de coerência. E essa expectativa não é atendida com pensamentos. Ela pede movimento, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo tremendo. É por isso que, neste caminho, entender não é o destino, é apenas o início. A transformação real começa quando a clareza deixa de ser um abrigo e passa a ser um compromisso silencioso com a própria consciência. E isso, quase sempre, exige atravessar um desconforto que nenhuma explicação consegue evitar. Existe uma crença silenciosa que sustenta muitos adiamentos. A ideia de que, em algum momento, a vontade vai chegar. Como se a ação correta dependesse de um estado interno ideal, de uma disposição emocional específica, de um dia em que tudo finalmente pareça alinhado por dentro. Essa espera é sutil, quase invisível. Ela se disfarça de prudência, de respeito ao próprio tempo, de cautela emocional. Mas enquanto isso, o sofrimento se estende. Não porque a vida exige demais, mas porque a ação foi condicionada a um sentimento que raramente aparece antes do movimento. A motivação, quando colocada como pré-requisito, se torna uma mentira confortável. Não uma mentira dita em voz alta, mas uma negociação interna constante. Você diz a si mesmo que vai agir quando se sentir pronto, quando estiver mais forte, quando doer menos. Só que esse depois nunca se estabiliza. O emocional oscila, o medo reaparece, a insegurança muda de forma, e assim, a espera pela vontade acaba sendo uma forma elegante de permanecer onde está, mesmo sabendo que esse lugar já não sustenta mais. O estoicismo observa algo que contraria o senso comum. A ordem natural da mudança não começa no sentir, começa no agir. O emocional não se organiza antes da ação. Ele se reorganiza depois. O corpo aprende antes da mente. Quando você age, mesmo sem vontade, algo interno começa a se rearrumar. A identidade se ajusta. O respeito próprio, que estava enfraquecido, dá sinais de retorno. Não porque tudo ficou fácil, mas porque houve coerência entre intenção e movimento. Há uma diferença profunda entre não ter vontade e não ter coragem emocional para atravessar o desconforto inicial. A vontade costuma aparecer como consequência, não como causa. Ela surge quando o corpo percebe que a ação foi possível, quando a mente percebe que o pior cenário imaginado não se concretizou da forma temida. Quando a repetição, ainda que pequena, começa a criar um novo padrão interno. Antes disso, o que existe é apenas resistência. Pequenos atos consistentes têm um efeito silencioso, mas poderoso. Eles não resolvem tudo de uma vez, não trazem alívio imediato, não eliminam o medo. Mas eles constroem algo essencial: confiança em si mesmo. Não aquela confiança inflada, baseada em frases bonitas, mas uma confiança discreta, quase invisível, que nasce da experiência direta.
A experiência de perceber que você consegue se mover, mesmo quando não se sente pronto. Que não precisa estar inteiro para começar. Que não precisa estar seguro para ser coerente. Esperar vontade, no fundo, é esperar por um estado emocional que dispense o desconforto. E esse estado raramente existe. A maturidade começa quando se entende que a ação correta nem sempre vem acompanhada de ânimo, mas quase sempre vem acompanhada de resistência. E que atravessar essa resistência, sem violência contra si mesmo, é uma das formas mais silenciosas de reconstruir dignidade interna. Existe um tipo de dor que não vem do que te fazem, mas do que você aceita para não desagradar. Ela se instala devagar, quase imperceptível, sempre disfarçada de boa intenção. Você cede um pouco aqui, silencia ali, engole algo que queria dizer, adia um limite que já deveria existir. Tudo para preservar a harmonia externa. Tudo para evitar um olhar desapontado, um afastamento, um conflito. E quando percebe, a paz que você tentou proteger do lado de fora já não existe mais por dentro. O medo de decepcionar atua como uma força invisível. Ele não se apresenta como medo, mas como preocupação excessiva, empatia exagerada, responsabilidade emocional pelo bem-estar dos outros. Você começa a medir cada palavra, cada decisão, cada ausência. Não pelo que é verdadeiro para você, mas pelo impacto que isso pode causar. Aos poucos, a própria vida passa a ser vivida como um ajuste constante, um esforço contínuo para não gerar desconforto em ninguém, mesmo que isso custe a sua estabilidade interna. Há uma armadilha silenciosa nesse movimento. Ao sacrificar repetidamente a própria paz para manter a harmonia externa, algo essencial começa a se desgastar: a identidade. Você já não sabe exatamente o que quer, apenas o que evita. Já não reconhece seus limites com clareza, apenas o medo de ultrapassá-los. Dizer sim demais não fortalece vínculos, corrói o senso de si. E essa corrosão não aparece de imediato. Ela surge como cansaço, irritação contida, ressentimento difuso, aquela sensação de estar sempre devendo algo a alguém. Muitas pessoas confundem virtude com autoanulação. Acreditam que ser bom é se reduzir, que ser maduro é suportar tudo, que ser espiritual é não incomodar. Mas o estoicismo nunca falou sobre desaparecer para manter a paz. Falou sobre agir de acordo com a própria consciência, mesmo quando isso gera desconforto temporário. Não como dureza, não como agressividade, mas como limite claro. Um limite que não precisa de explicação longa, nem de justificativa emocional. Um limite que existe porque existe. Evitar o desconforto social parece, no início, uma escolha segura. Mas essa segurança cobra um preço alto. Quanto mais você se adapta para não perder o outro, mais se distancia de si. E essa distância cria uma tensão interna constante, como se algo estivesse sempre fora do lugar. Não é raiva, não é culpa. É a percepção silenciosa de que você está se traindo aos poucos, em nome de uma paz que não se sustenta. O estoicismo oferece outra lógica. Não a do confronto desnecessário, mas a da firmeza serena. A compreensão de que o desconforto social, quando nasce da coerência interna, é menos destrutivo do que o desconforto emocional de viver desalinhado consigo mesmo. Porque agradar o mundo às custas da própria consciência nunca foi virtude. Foi apenas uma forma sofisticada de fuga. Há um cansaço mental que nasce da tentativa constante de prever tudo. Você antecipa conversas, imagina reações, ensaia respostas, revisita cenários que ainda nem aconteceram. A mente se move sem parar, acreditando que, se conseguir controlar cada detalhe, finalmente será possível agir sem dor. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais você tenta controlar, mais paralisado se sente. Não porque lhe falte capacidade, mas porque o excesso de antecipação esgota a energia necessária para o presente. O desejo de controle quase sempre nasce do medo. Medo de errar, de perder, de ser mal interpretado,
de sofrer consequências emocionais que parecem grandes demais. Controlar vira uma tentativa de proteção, uma forma de garantir que nada saia do esperado. Só que a vida não responde a esse tipo de vigilância interna. Ela continua imprevisível. E enquanto você tenta dominar o que ainda não existe, o momento atual escapa. A ação possível agora é adiada em nome de um futuro hipotético que nunca se estabiliza. Esse esforço constante de antecipar cenários cria um desgaste silencioso. A mente fica pesada. O corpo permanece tenso. Decisões simples parecem grandes demais. Não porque são complexas, mas porque foram carregadas com expectativas, julgamentos e projeções que não pertencem a elas. Você não está apenas lidando com a ação em si, mas com todas as reações imaginadas ao redor dela. E isso sufoca. Abrir mão do controle é emocionalmente ameaçador, porque dá a sensação de exposição, como se, ao não prever tudo, você estivesse se colocando em risco. Mas o que o estoicismo aponta com clareza é outra coisa. Não existe controle real sobre resultados, reações ou interpretações alheias. Existe apenas presença na ação que depende de você agora. E essa presença, quando assumida com lucidez, substitui o controle por algo mais estável: clareza. Clareza não promete segurança absoluta. Ela oferece direção. Em vez de perguntar como tudo vai terminar, a clareza observa o próximo passo possível. Não o ideal, não o perfeito. Apenas o que está ao alcance neste momento. Esse deslocamento muda tudo. A mente para de girar em círculos e começa a se assentar. O peso diminui não porque os riscos desapareceram, mas porque você deixou de carregá-los todos de uma vez. Quando a clareza ocupa o lugar do controle, algo interno se organiza. A ansiedade perde força. A ação deixa de ser uma tentativa de garantir resultados e passa a ser uma expressão de coerência. Você não age para evitar todas as consequências, mas para honrar o que está claro agora. E essa clareza, mesmo simples, sustenta mais do que qualquer ilusão de controle. Existe um momento delicado em que a dor deixa de ser apenas algo que você sente e passa a ser algo que você é. Não acontece de forma consciente. Acontece aos poucos, conforme o sofrimento se prolonga e vai ocupando espaço demais dentro da vida. Ele vira referência, vira história, vira explicação. E sem perceber, você começa a se apresentar ao mundo e a si mesmo a partir daquilo que aguenta, daquilo que suporta, daquilo que sobreviveu. Quando o problema se transforma em identidade, a mudança passa a gerar um medo silencioso. Não apenas o medo do desconhecido, mas o medo de perder quem você se tornou ao redor daquela dor. Há uma estranha sensação de vazio quando se imagina sem o peso que sempre esteve ali. Como se resolver o problema criasse um espaço interno sem nome, sem forma, sem roteiro. E esse vazio assusta mais do que o sofrimento conhecido. Muitas pessoas desenvolvem um apego emocional ao papel de quem aguenta tudo. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Esse papel trouxe sentido em momentos difíceis, trouxe reconhecimento silencioso, trouxe uma sensação de valor, o valor de resistir. O problema é que, quando esse papel se cristaliza, ele impede o movimento. A dor deixa de ser algo a ser atravessado e passa a ser algo a ser mantido, mesmo que inconscientemente. O estoicismo observa esse fenômeno com lucidez. Ele não nega a dor, nem a minimiza, mas recusa a ideia de que o sofrimento define quem você é. Ele separa a experiência da identidade. O que aconteceu com você importa. O que você sentiu importa. Mas isso não precisa ser o centro permanente da sua existência. Quando a narrativa pessoal se torna rígida demais, ela aprisiona. Quando se flexibiliza, ela liberta. Existe um luto silencioso envolvido em deixar de se identificar com o próprio sofrimento. Um luto por aquilo que foi familiar, mesmo sendo pesado. Por isso, muitas vezes, a resistência à mudança não vem da dor em si, mas do medo de quem você será sem ela.
O estoicismo não oferece uma nova máscara para vestir. Ele oferece espaço. Espaço para que você exista, além da história que a dor contou sobre você. E quando essa identificação começa a se dissolver, algo sutil acontece. A vida deixa de girar em torno do que foi suportado e começa a se organizar em torno do que pode ser vivido. Não há pressa. Não há negação. Apenas a compreensão de que você é maior do que aquilo que te feriu. E que carregar a dor como identidade não é lealdade ao passado. É apenas mais uma forma de permanecer preso a ele. Em algum momento, aceitar passou a soar como desistir, como se reconhecer a realidade fosse o mesmo que se render a ela. E para muitas pessoas emocionalmente cansadas, essa confusão cria um impasse interno profundo. Elas tentam aceitar para não sofrer, mas sentem que ao fazer isso, estão abrindo mão de si mesmas. Então resistem, brigam com o que já aconteceu, negam o que é. Alimentam a esperança de que, se insistirem mentalmente, a realidade vá se reorganizar sozinha. Essa luta constante consome uma quantidade enorme de energia. Não porque a situação seja impossível, mas porque ela está sendo enfrentada no lugar errado. Lutar contra os fatos não os transforma, apenas prolonga o desgaste. A mente revisita cenas, refaz diálogos, cria versões alternativas do passado. Tudo isso dá a sensação de movimento, mas não produz avanço. É um movimento circular, cansativo, silencioso. Aceitar no estoicismo nunca significou se conformar com tudo. Significou parar de desperdiçar energia negando aquilo que já é. Quando a realidade é reconhecida sem resistência emocional, algo se libera por dentro. A clareza aparece, não como resignação, mas como lucidez. A partir desse ponto, a ação deixa de ser reativa e passa a ser consciente. Não se age mais para corrigir o passado, mas para lidar melhor com o presente. Há uma diferença sutil, porém decisiva, entre aceitar e se anular. A passividade nasce quando a pessoa desiste de agir porque acredita que nada pode ser feito. A aceitação nasce quando a pessoa para de lutar contra o fato para agir com mais precisão. Enquanto a negação confunde, a aceitação organiza. Ela não resolve tudo, mas cria um chão firme, onde antes só havia desgaste emocional. Muita energia é perdida tentando mudar o que já aconteceu, o que já foi dito, o que já se perdeu. O estoicismo não chama isso de força, chama de dispersão. A força real aparece quando a mente reconhece o limite entre o que pode e o que não pode ser alterado. E ao fazer isso, deixa de se consumir em batalhas internas inúteis. A ação, então, se torna mais limpa, menos carregada, menos contaminada por frustração. Aceitar não é baixar a cabeça, é levantar os olhos com clareza. É parar de lutar contra o fato para escolher melhor o próximo movimento. Quando essa distinção se torna clara, a sensação de impotência diminui. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a energia antes presa na resistência agora está disponível para a vida real. E isso muda profundamente a forma como se age, se sente e se permanece inteiro diante do que não pode ser evitado. Existe uma expectativa silenciosa que acompanha muitas decisões adiadas. A de que, quando for a hora certa, agir vai trazer alívio imediato. Como se o caminho correto fosse, por definição, aquele que acalma, conforta e resolve a tensão interna logo nos primeiros passos. Essa expectativa parece razoável, mas ela cria uma armadilha profunda. Porque na prática, muitas das atitudes mais coerentes aumentam o desconforto no início, e é exatamente aí que a maioria recua. Agir corretamente nem sempre traz paz no curto prazo. Às vezes, traz solidão. Às vezes, traz dúvida. Às vezes, traz um silêncio estranho depois de uma decisão que precisava ser tomada. O erro não está em sentir esse desconforto. O erro está em interpretá-lo como sinal de que algo deu errado. Quando a mente associa o correto ao confortável, qualquer tensão vira prova de fracasso. E assim, escolhas maduras são abandonadas cedo demais.
O alívio emocional imediato é um critério sedutor, mas raso. Ele privilegia o agora e ignora o depois. Muitas decisões que aliviam no momento cobram um preço alto com o tempo. Da mesma forma, decisões que pesam no início frequentemente constroem uma paz mais estável adiante. O problema é que essa paz não se anuncia. Ela não aparece como sensação imediata. Ela surge como consequência, discreta, gradual, quase silenciosa. Amadurecer emocionalmente não é eliminar o desconforto. É desenvolver a capacidade de tolerá-lo sem fugir. É perceber que o incômodo inicial não é um inimigo, mas um sinal de transição. Algo interno está sendo reorganizado. Um padrão antigo está sendo questionado. Uma identidade antiga está sendo ajustada. Isso raramente acontece sem resistência. E essa resistência costuma se manifestar no corpo antes de se dissolver na mente. Quando o desconforto deixa de ser interpretado como ameaça, ele perde parte do poder. Ele ainda existe, mas não governa mais as decisões. A ação deixa de ser escolhida pelo quanto alivia e passa a ser escolhida pelo quanto é coerente. E essa mudança é sutil, mas profunda, porque ela desloca o eixo da vida emocional do prazer imediato para a estabilidade a longo prazo. A paz estoica não é um presente que aparece no instante da escolha. Ela se constrói depois, quando a repetição confirma a coerência, quando o corpo se acostuma, quando a mente percebe que suportou o que parecia insuportável. Esperar que agir seja confortável é adiar indefinidamente a maturidade. Entender que o desconforto faz parte do processo é começar a caminhar com mais lucidez, mesmo quando a sensação ainda não acompanha a decisão. Ao longo deste caminho, uma diferença foi se tornando cada vez mais clara, mesmo que em silêncio. Saber não é o mesmo que viver o que se sabe. A mente pode acumular entendimentos, conceitos, frases verdadeiras. Mas a vida responde apenas àquilo que se transforma em atitude. E quando existe um descompasso entre o que você sabe e o que você vive, algo dentro começa a se desgastar. Não de forma explosiva, mas contínua, como uma corda tensionada por tempo demais. Talvez a pergunta mais honesta agora não seja sobre força ou disciplina. Seja outra, mais sutil, mais íntima. Se você já sabe, o que exatamente está evitando sentir? Porque quase sempre não é a ação que assusta, é a sensação que vem antes dela. O desconforto, a exposição, a possibilidade de perder algo que, mesmo doendo, ainda é familiar. É nesse ponto que a negociação interna começa, tentando adiar o inevitável com justificativas que parecem razoáveis, mas apenas prolongam o conflito. Epicteto encerrava muitos de seus ensinamentos, lembrando que a filosofia não é um discurso bonito, mas um treino diário. Como o atleta que se prepara quando ninguém vê, não para impressionar, mas para estar pronto. Não há aplausos nesse processo. Não há garantias imediatas. Existe apenas repetição, desconforto e presença. A vida interior se fortalece nesse silêncio, não nas intenções declaradas, mas nos gestos sustentados. O verdadeiro obstáculo nunca foi o mundo externo. Não foram as circunstâncias, as pessoas, o tempo ou a sorte. O maior desgaste sempre veio da negociação constante consigo mesmo para evitar o desconforto. Cada adiamento cobra um preço invisível. Cada concessão interna enfraquece um pouco a confiança. E, aos poucos, a clareza que deveria libertar passa a pesar. Sêneca observava que a vida não é curta por falta de tempo, mas porque grande parte dela é desperdiçada em adiamentos. Não adiamentos grandiosos, mas pequenos, silenciosos. Aqueles em que você diz depois para aquilo que já sabe ser necessário. E esse depois vai se acumulando até virar um hábito. Não se trata de mudar tudo, nem de assumir um compromisso grandioso consigo mesmo. Trata-se de coerência, simples, discreta, uma atitude, não 10, não amanhã,
Apenas uma que esteja alinhada com o que você já sabe, mesmo que ela venha acompanhada de desconforto, silêncio ou insegurança. Porque é assim que a paz estoica se constrói. Ela não nasce da coragem heróica, nem de gestos dramáticos. Ela nasce da coerência silenciosa entre o que você sabe e o que você faz. E essa coerência, quando começa a existir, muda tudo por dentro, mesmo que por fora quase ninguém perceba. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o trabalho a continuar chegando em quem precisa ouvir essa mensagem. E me diz nos comentários quem ficou até o final do vídeo. Quero saber também de onde você está nos assistindo. Seguimos sem pressa, com direção. E te espero no próximo vídeo.